Jesus sempre estará conosco na jornada. Acredite, Ele sempre estará contigo em todos os teus caminhos. Hoje nós vamos ler em Lucas 24, do versículo 26 ao versículo 32. E porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse a sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, estava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia por onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Jesus sempre estará conosco na jornada. Acredite, ele sempre estará contigo. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quanto nos abria as Escrituras? Aqui nós estamos vendo sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. E esses discípulos caminhavam muito tristes nesse caminho, porque Jesus sempre estará conosco. Esses discípulos, eles caminhavam comentando e questionando um ao outro, falando sobre Jesus. E Jesus, ele se aproxima desses dois. E Jesus, ele começa a falar com esses dois, ele pergunta por que eles estão tristes. E eles começam a falar o porquê, porque o Jesus que estava com eles tinha morrido, que já era o terceiro dia, e que eles não tinham, visto ele ressuscitado. Então eles começaram a falar sobre as suas tristezas, sobre a sua angústia. E esse Jesus, que eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus, começa a falar sobre as Escrituras, começa a falar sobre as coisas que os profetas tinham já. Jesus sempre estará conosco na jornada. Acredite, ele sempre estará contigo em todos os teus caminhos. Hoje nós vamos ler em Lucas 24, do versículo 26 ao versículo 32. E porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse a sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia por onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram e eles o constrangeram. Ele pega o pão, abençoa e reparte esse pão. E isso faz eles lembrarem, por exemplo, da última ceia. Lembrarem, e assim eles abrem os olhos. Ou seja, eles lembram, eles têm a lembrança de Jesus, do que viveram. E aqui eles reconhecem, eles veem Jesus. E eles começam a acreditar que Jesus ressuscitou, porque até então eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, porque ele tinha se mostrado ali para aquelas duas mulheres na beira do sepulcro, que estava vazio, que aquelas mulheres, que viram ali a primeira vez, e isso eles ainda não estavam convictos no seu coração. Mas Jesus se mostrou a eles. E mostrou a eles através da Escritura Sagrada. Mostrou a ele através da palavra, porque ele é a própria palavra. E aqui, aqueles homens, aqueles discípulos começam a falar e dizer: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava, quanto nos abria as Escrituras. Então é através das Escrituras do Senhor Jesus, as Escrituras que Ele nos deixou, a Escritura do nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós vamos entender, que nós vamos aumentar a nossa fé, que nós vamos ter alegria, porque é somente assim que nós vamos ter alegria, para que possamos
caminhar, para que possamos ter uma jornada tranquila, para que possamos, no meio da jornada, às vezes, quando a gente se sentir entristecido, como esses dois discípulos no caminho de Emaús, que nós possamos ser recebidos por esse Jesus, que ele possa acalentar nosso coração através da sua palavra. Aqui está o segredo, é através dessa palavra que nós vamos encontrar a nossa alegria verdadeira. Que o Senhor ele possa te abençoar, que ele possa cuidar da tua vida e que você possa estar conosco nos próximos devocionais. Continue conosco, nos acompanhe e comenta aqui o que você achou dessa palavra, o que te tocou, o que você entendeu, o que você não entendeu, que o Senhor ele possa te abençoar e abençoar a tua casa, em nome de Jesus.